Este gráfico devia chamar a tua atenção. Embora não conheças a empresa, um crescimento de 24% ao ano é impossível de ignorar. E alguns de vocês dirão que ainda é cedo para tomar decisões, afinal de contas, só temos um ponto de informação, ok? E este? Este é o EBITDA no mesmo intervalo para a mesma empresa. E as coisas começam a ficar interessantes. Mas e este? Bem, agora já tenho a tua atenção, certo? Fluxo de caixa? Ok, passámos de um ligeiro interesse a esta empresa só para na lua. O ROIC acima de 100%. Dívida? Zero. Como é que é isto possível? As principais métricas de qualidade que vemos aqui apontam para uma empresa tremenda, mas de alguma forma a mesma perdeu 95% do seu valor em bolsa desde 2022. Não acreditas? É que um negócio pode ser excelente até bater de frente com algo que chamamos de disrupção. Ainda estás interessado no tema? Então, vamos a isso. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Na sequência do que vimos na intro, estes são os dados históricos da empresa complementando os 2 anos mais recentes. Fica claro que em 2022 aconteceu qualquer coisa que atirou esta empresa para as catacumbas do mercado, roubou-lhe a receita e atirou fora a chave. É verdade que a empresa não tem dívida e, portanto, não vai entrar aqui em insolvência, mas esta situação demonstra bem que muitas vezes nós podemos olhar ou fazer uma análise a uma empresa, superar todos os critérios de qualidade e de um momento para o outro bater contra uma parede. Para quem ainda não descobriu de que empresa estou a falar, estes são os dados da Medifast. A empresa entrou no meu radar em 2020, momento em que eu analisei e não fiquei convencido com o modelo de negócio na altura. Estamos a olhar para uma empresa norte-americana de nutrição e perda de peso, fundada em 1980 e que produz, distribui e vende produtos relacionados à saúde e à tal perda de peso através de websites, marketing multinível, telemarketing e clínicas de perda de peso com franquícias. Ora, uma das principais marcas desta empresa é a Optavia, que oferece programas de perda de peso e de bem-estar através de uma rede de treinadores ou coaches independentes. Estes coaches são pagos com base no seu desempenho e no número de clientes que conseguem, são então compensados pela aquisição dos mesmos, pela formação de equipas e pelo patrocínio. Estes indivíduos também podem ganhar dinheiro através de bónus dos clientes, de crescimento da equipa ou da liderança, mas também de comissões, por exemplo, de apoio ao cliente. Estes treinadores Medifast constroem a sua própria equipa, recrutando novos clientes e outros coaches. Ora, isto soa bem ao estilo da Herbalife, da Avon, da Oriflame e qualquer outro esquema piramidal disfarçado de marketing de múltiplos níveis. Aliás, agora até deixaram um esquema de pirâmide porque é demasiado à frente e apresentam como um círculo infinito. Os clientes tornam-se coaches e depois conseguem mais clientes. Mas, e aqui vem a parte importante, em 2022, com a aprovação e novas licenças para os medicamentos GLP-1, tudo mudou. A introdução do Ozempic, da Wegovy, da Mounjaro e da Zepbound, de empresas como a Novo Nordisk ou Eli Lilly, para diabetes e perda de peso, mudou completamente as regras do jogo. Estes medicamentos imitam a ação de uma hormona que sinaliza ao pâncreas para produzir mais insulina após uma refeição e indica ao sistema nervoso central que a saciedade já foi alcançada e que não há mais necessidade de comida. Assim que, para pessoas neste tipo de tratamento, a ingestão de alimentos é drasticamente reduzida, causando assim a perda de peso. Ora, num piscar de olhos, a empresa que liderava o mercado de dietas foi forçada a encarar esta dura realidade de que a perda de peso poderia ser resolvida com uma simples injeção. Os produtos da Medifast, como os shakes, as barras e os planos alimentares estruturados, são altamente dependentes de mudanças no estilo de vida dos clientes e, portanto, à boa maneira humana, os clientes optam sempre pelo caminho mais fácil. Com os medicamentos GLP-1 a fornecer uma alternativa que exige menos esforço e menos disciplina, os consumidores passam a ver menos valor em programas que exigem um maior compromisso.
Ora, com a procura pela Optavia em declínio, muitos dos coaches que se tinham juntado enfrentaram dificuldades para atrair novos clientes, deixou de ser lucrativo, até mesmo para manter os existentes. Consequentemente, um nível significativo de coaches abandonou o programa, contribuindo para uma espiral descendente, onde menos coaches resultam em menos vendas, agravando ainda mais a situação. Este modelo de marketing multinível que levou a Medifast aos píncaros durante muito tempo foi também a sua vulnerabilidade. A base de treinadores funcionava como o principal motor de vendas e, à medida que eles saem, o impacto na receita é significativo, como viram na imagem. Em resposta a toda esta situação, a Medifast lançou recentemente a linha Optavia Accent para competir no mercado destes medicamentos e até firmou uma parceria com a LifeMD para precisamente ter acesso a este tipo de medicamentos. No entanto, estas medidas foram reativas para recuperar relevância num mercado que já mudou radicalmente. Porque, vocês sabem, nada grita inovação como tentar correr atrás de uma tendência que já nos atropelou. Os medicamentos como o Wegovy, o Ozempic ou o Mounjaro são controlados e requerem receita médica, por enquanto, para serem adquiridos legalmente, pelo que a estratégia da Medifast agora é substituir os coaches por médicos credenciados para vender então esses medicamentos, que de alguma forma a deixaram na beira da estrada. Mas isto, na minha opinião, é uma tarefa quase impossível. Porquê? Porque os clientes, uma vez que comecem a tomar os medicamentos com GLP-1, quem é que sobra para comprar os produtos da Medifast? Além disso, estas injeções só serão comparticipadas para o tratamento de diabetes do tipo 2, pelo que o uso das mesmas para perda de peso terá de ser suportado pelo cliente final. E adivinhem lá, o preço não é nada meio. O Zepbound, por exemplo, da Eli Lilly, custa cerca de $400 para um fornecimento de 4 semanas ou quase $600 para uma dose de 5 mg. Na prática, esta opção ficaria em mais de $1.000 por mês. Por outro lado, o Wegovy é uma alternativa e tem um custo aproximado mensal de quase $1.400. Portanto, nos Estados Unidos, que é o principal mercado da empresa, estes brinquedos vão estar ao alcance de poucas pessoas, até porque os seguros não cobrem objetivos da perda de peso. Além disso, os produtos da Medifast também não são nada baratos, com valores à volta dos $500 por plano. Dito isto, ponderaria eu investir nesta empresa? E a resposta é não. De certa forma, eu vejo isto como um investimento num barco que está a afundar e que, na melhor das hipóteses, conseguirá manter-se à toa. Mas atenção, porque este tipo de eventos disruptivos não aconteceram apenas com a Medifast. Muitas empresas já enfrentaram este tipo de contextos no passado que abalaram os seus modelos de negócio, seja por avanços tecnológicos, por mudanças regulatórias ou transformações nas preferências dos consumidores. Um desses exemplos é a Kodak. Se vocês se recordam, a Kodak dominava o mercado de fotografia durante décadas. No entanto, com a ascensão da fotografia digital, o mercado das câmaras tradicionais desapareceu rapidamente. A empresa não soube atualizar-se e perdeu participação no mercado para empresas como a Sony ou a Canon e acabou por declarar falência em 2012. Outro exemplo deste género foi a Blockbuster, que era um gigante no aluguer de DVDs e cassetes VHS, mas com a chegada do streaming, liderada por serviços como a Netflix, tornou este modelo obsoleto. O mais curioso aqui é que a Blockbuster recusou comprar a Netflix nos anos 2000 por $50 milhões, acabando por falir em 2010. Um exemplo final, podíamos mencionar a Nokia, uma empresa que foi líder global em telemóveis durante os anos 90 e início dos anos 2000, mas foi incapaz de competir com a chegada dos smartphones, especialmente o iPhone da Apple e os dispositivos Android. Não significa que a empresa entrou em bancarrota ou saiu de bolsa, ela continua a funcionar, mas vendeu a sua divisão de telemóveis à Microsoft. Estes são só alguns e mais exemplos poderiam ser encontrados nos livros de história. Lembrem-se de que isto de olhar apenas para os números não nos serve de muito se não conhecermos o modelo de negócio das empresas e até, arriscaria eu a dizer, minimamente a indústria onde operam. Seria desonesto dizer-vos aqui que podemos prever todos os eventos disruptivos no futuro e que podem afetar o nosso portfólio, mas é claro como água que uns modelos de negócio serão sempre mais vulneráveis do que outros. De qualquer das formas, eu gostaria de conhecer a tua opinião assim que passa pela caixa de comentários e deixa por lá o teu bitite. Os mercados esta semana deixaram os índices americanos para trás, com praticamente todos os índices relevantes a fecharem a semana no verde e o S&P 500, por exemplo, a perder 1%. Esta performance está seguramente relacionada com as notícias que chegaram da Casa Branca, é que Trump começou a todo o gás e depois de
ter começado a deportar imigrantes em situação ilegal, agora aprovou tarifas de 25% sobre os produtos dos vizinhos Canadá e México. Os americanos podem assim esperar um aumento no preço dos automóveis, da cerveja, dos abacates, mas também, por exemplo, da madeira, apesar de por agora ainda não se conhecerem as tarifas que vão aplicar sobre os produtos energéticos como o petróleo e o gás natural. Este tipo de protecionismo à economia americana vai implicar sempre um aumento no custo de vida, que Trump vai tentar moderar ao baixar o preço do petróleo. Veremos se tem ou não sucesso. O que na semana passada era verdade, esta semana deixou de o ser. A obrigatoriedade da declaração de juros acima dos 500 euros vai ser revogada em Conselho de Ministros nos próximos dias e esta é uma decisão de bom senso, até porque a autoridade tributária já tem esta informação e a tal obrigatoriedade iria impactar, por exemplo, quem faz o IRS de forma automática. Esperemos pela confirmação oficial, mas a mim parece-me uma boa decisão. Por falar em juros, o BCE cortou novamente a taxa para os 2,75%, o que vai afetar os nossos depósitos e rentabilidades nas corretoras. Segundo Lagarde, a inflação está dentro das projeções e como as principais economias europeias estão já em recessão, o BCE dá então aqui uma mão amiga. O problema é que se vocês olharem para os valores da inflação desde setembro, a bota não bate com a perdigota. O BCE está a correr o risco de ter de voltar a subir as taxas se a inflação continuar nesta trajetória e lá se vai a credibilidade dos últimos 3 anos. Fechamos as notícias com a confirmação vinda de El Salvador, que depois de ter sido o primeiro país a adotar Bitcoin como moeda legal, deu o que pode ser interpretado como um passo atrás. E digo interpretado porque na prática o que fizeram foi remover a obrigação das empresas em aceitar Bitcoin, passando agora esta a ser uma ação voluntária. Quem quiser pode trocar ou pagar Bitcoins normalmente como fazia até aqui, mas deixa de ser obrigatório disponibilizar essa opção. Isto aparece no seguimento da imposição do FMI para um empréstimo de 1,4 mil milhões de dólares no mês passado e é uma consequência também da pouca adoção que a moeda teve como meio de pagamento por lá. Quanto a mim, isto não mancha o Bitcoin, até porque o governo vai continuar a comprar o mesmo como ativo de reserva, mas quanto muito trava ou coloca barreiras ao uso da cripto como um meio de pagamento. No que respeita ao portfólio, vimos uma subida de dividendo por parte da Comcast em 5% e a carteira de ações fechou nos quase 61% de valorização, tendo recebido 63 dólares em dividendos durante o mês de janeiro. Esta semana também publiquei o Guia IRS para 2024, onde podes encontrar tudo o que precisas de saber para declarar os teus investimentos ou o resultado dos mesmos. Desde explicações sobre os diferentes impostos, a informações práticas onde deves declarar os mesmos, desde os juros, as mais-valias, dividendos, contas no estrangeiro, imobiliário ou criptomoedas, tens tudo num documento de mais de 100 páginas e que podes encontrar no Patreon. Mais uma vez, este ano 50% da receita será doada a uma instituição de caridade, neste caso a Alzheimer Portugal. Se já és patrono, então o acesso ao documento é totalmente gratuito. E é tudo por hoje. Se retiraste valor deste episódio, ajuda com um like, segue-me no Instagram ou passa pelo Patreon para conhecer então a nossa comunidade. Quanto a mim, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Dizer só uma pequena coisa sobre o debate é, lembremos-nos que o que tem maior efeito de chamada de imigrantes não é os mecanismos legais da sua entrada ou regularização, é mesmo a economia. E é por isso que é preciso depois, julgo eu, ter decisões que são ponderadas sobre o que faz a economia. Se isso fosse verdade, esta última década tinha sido a década de maior crescimento em Portugal desde o 25 de Abril, não foi o caso? Não, mas como